Você já sentiu que perdoar é quase impossível? Já se viu preso ao rancor, sem saber como se libertar? Em um mundo onde a vingança parece mais atraente do que fazer as pazes, o que Jesus nos ensina sobre o perdão é algo totalmente diferente e surpreendente. Jesus não apenas falou sobre perdão, ele o colocou em prática, até mesmo com aqueles que menos mereciam. Ele nos mostrou que perdoar não é apenas fazer o que é certo, mas também uma forma de nos libertarmos e vivermos em paz conosco mesmos e com os outros. Imagine o momento em que Jesus, em seus últimos momentos na cruz, perdoou o ladrão que estava ao seu lado. Esse ato não apenas demonstrou quem era Jesus, mas também nos ensinou como o perdão pode transformar vidas, mesmo nos piores momentos. Neste vídeo, vamos ver como os ensinamentos de Jesus sobre o perdão são a base para viver uma fé que realmente perdoa. Não estamos falando de perdoar uma única vez e pronto, mas de fazer do perdão uma parte de quem somos, algo que melhora nossos relacionamentos e torna o mundo um lugar melhor. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua forma de enxergar as coisas. Este conteúdo vai te desafiar, te inspirar, e se você permitir, pode transformar sua vida para sempre. Querido ouvinte, te convido a permanecer conosco até o final deste vídeo. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus 18, versículo 21. O perdão sem limites. Sabe, quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, ele estava sendo muito generoso, ou pelo menos era assim que ele pensava. Perdoar alguém 7 vezes era um padrão impressionante em sua cultura, algo que superava o que muitos considerariam razoável. Imagine o que Pedro estava pensando naquele momento. Para ele, perdoar 7 vezes alguém que o decepcionou não apenas era suficiente, mas também algo grande, digno de admiração. Mas veja como Jesus responde. Ele não diz que 7 vezes é suficiente. Não, Jesus quebra todas as expectativas e diz que não se trata de um número. 70 vezes 7 é sua resposta. Você percebe o que isso significa? 70 vezes 7 não é um cálculo matemático. Não significa que devemos perdoar exatamente 490 vezes e depois parar. Não. Jesus usa esse número de maneira simbólica. O número 7 na cultura judaica representa perfeição e completude. Multiplicado por 70, torna-se um símbolo de algo infinitamente perfeito. O que Jesus nos diz aqui é que o perdão não tem limites. Não é uma questão de contar quantas vezes alguém te decepcionou. Não. Jesus está falando de um perdão constante, inesgotável, que reflete a própria natureza de Deus. E é isso que torna esse ensinamento de Jesus tão desafiador para nós. Porque, sejamos honestos, é fácil perdoar 1 ou 2 vezes, talvez até 3. Mas o que acontece quando alguém continua falhando com você? O que acontece quando a mágoa se repete várias vezes? Jesus nos diz para continuarmos perdoando. Não se trata de sermos ingênuos ou permitirmos que nos machuquem, mas de termos um coração disposto a liberar, a não carregar o peso do rancor ou da amargura. É aqui que o ensinamento de Jesus desafia as normas humanas. Pedro, como muitos de nós, estava pensando em um limite. Porque, claro, em nossa humanidade, queremos ter um ponto final, um lugar onde possamos dizer, até aqui chega. Mas Jesus nos convida a sair dessa mentalidade limitada. Ele nos diz que o perdão, assim como o amor, não tem fim. Ele nos pede para adotarmos uma atitude que imite o coração generoso de Deus, um Deus que não contabiliza nossas ofensas, que não guarda registro dos nossos erros. Esse tipo de perdão não só tem implicações espirituais, mas também práticas. Pense em seus próprios relacionamentos. Quantas vezes você se sentiu preso em um ciclo de ressentimento ou vingança?
Quando alguém nos machuca, é natural querer retribuir essa dor, ou pelo menos nos fecharmos emocionalmente para não sermos feridos novamente. Mas o que Jesus nos ensina é que o perdão quebra esse ciclo. Ao perdoar, não apenas liberamos a outra pessoa, mas também nos libertamos. Paramos de carregar o peso da raiva e do rancor. Permitimos que a paz e o amor voltem a ocupar espaço em nossas vidas. Jesus sabia que esse ensinamento não seria fácil de seguir. Ele sabia que nossa tendência natural é guardar mágoas, nos proteger da dor e estabelecer limites. Mas o que ele nos oferece é algo muito maior. Ele nos oferece uma liberdade que só pode ser encontrada quando deixamos de lado o ressentimento. Ele nos chama a viver em um estado de graça constante, onde o perdão não é uma opção, mas um estilo de vida. E se você realmente pensar, esse ensinamento tem o poder de transformar não apenas nossas vidas pessoais, mas também nossas comunidades. Imagine se mais pessoas adotassem essa abordagem de perdão ilimitado. Os relacionamentos seriam diferentes, a sociedade seria mais compassiva. Em vez de estarmos sempre prontos para julgar ou punir, estaríamos prontos para estender a mão, oferecer mais uma chance, uma segunda, terceira ou quarta oportunidade. Esse tipo de amor e perdão tem o poder de mudar o mundo, porque reflete o coração de Deus, um Deus cujo amor e misericórdia nunca se esgotam. Então, quando Jesus nos diz 70 vezes 7, ele não está nos dando um mandamento impossível. Ele está nos mostrando o caminho para uma vida mais plena, uma vida onde o perdão nos liberta, onde a graça prevalece e onde podemos viver em paz, tanto com os outros quanto conosco mesmos. Número 2, Mateus 6, versículo 14. A chave para receber o perdão de Deus. Se você parar para pensar no que Jesus nos diz em Mateus 6, 14 e 15, é bastante direto, não é? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. É como se Jesus estivesse nos dando a chave para manter nosso relacionamento com Deus em harmonia. O perdão. E não é apenas um perdão superficial, não se trata de dizer tudo bem, sem realmente deixar para trás o que carregamos por dentro. Aqui há uma reciprocidade muito profunda. O perdão que oferecemos aos outros está diretamente conectado ao perdão que recebemos de Deus. É como se ambas as coisas estivessem entrelaçadas, impossíveis de separar. Pense nisso. Quando você perdoa alguém, não está apenas libertando essa pessoa, mas também a si mesmo. E é nessa libertação que você pode experimentar plenamente o perdão divino. Jesus está nos dizendo que, se queremos viver nessa graça, precisamos estar dispostos a oferecê-la aos outros. Não podemos pedir o perdão de Deus enquanto mantemos ressentimentos e mágoas contra aqueles que nos ofenderam. A relação entre o perdão humano e o perdão divino é real e poderosa, e nos ensina que o amor e a misericórdia que recebemos devem fluir para os outros. Esse ensinamento também nos mostra como o perdão tem duas dimensões: a vertical, que é a nossa relação com Deus, e a horizontal, que é como tratamos as pessoas ao nosso redor. Não podemos viver uma vida cristã plena se uma dessas dimensões estiver desequilibrada. Se apenas buscamos o perdão de Deus, mas não estamos dispostos a perdoar os outros, nosso relacionamento com Ele é afetado. Ao mesmo tempo, quando perdoamos, estamos refletindo o caráter de Deus em nossas interações com os outros. É um reflexo de seu amor, de sua graça, de sua paciência conosco. Mas Jesus não para por aí. Ele também nos dá uma advertência clara. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é forte. Reter o perdão não apenas prejudica nossas relações humanas, mas também coloca em risco nosso relacionamento com Deus. Às vezes, pensamos que não perdoar alguém nos protege de mais dor, mas, na verdade, isso cria uma barreira entre nós e a graça que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Não perdoar tem consequências espirituais profundas, e Jesus está nos alertando sobre isso.
Não se trata apenas de nossos relacionamentos aqui na Terra, mas de nossa conexão com Deus. E o mais interessante é que Jesus fala do perdão como uma atitude contínua. Não é algo que fazemos uma vez e pronto. É uma postura de vida. Ele usa o presente contínuo em suas palavras. Se perdoardes e se não perdoardes, o que significa que o perdão não é um evento único, mas um processo que deve estar presente em nosso dia a dia. Somos chamados a viver com um coração disposto a perdoar sempre, a não guardar mágoas, nem permitir que o rancor crie raízes em nós. O perdão é uma prática diária que nos mantém conectados à graça de Deus. Imitar o caráter do Pai Celestial é outro dos chamados que Jesus nos faz nesses versículos. Deus é misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. E se vivêssemos assim? E se nossa primeira reação diante de uma ofensa fosse buscar a reconciliação em vez de vingança? Jesus nos convida a refletir esse mesmo caráter em nossas próprias vidas, a sermos pessoas que perdoam porque fomos perdoados. Ao fazer isso, não estamos apenas sendo obedientes, mas também testemunhas do amor transformador de Deus. Esse ensinamento está no coração da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há uma conexão direta entre nossa oração e nosso perdão. Não podemos esperar receber o perdão de Deus se não estivermos dispostos a oferecê-lo. É uma lição profunda que Jesus quer que entendamos. Nossa relação com Deus afeta e é afetada por nossas relações com os outros. O perdão é fundamental para que nossa oração seja sincera e eficaz. Perdoar não é fácil. É difícil quando fomos feridos, traídos ou quando sentimos que o dano é irreparável. Mas Jesus não nos deixa outra opção. Ele nos chama a perdoar porque sabe que no perdão há liberdade. Ao perdoar, estamos mostrando que entendemos o que significa ser amados por Deus e estamos dispostos a refletir esse amor em nossas ações. O perdão também é um reflexo do amor divino. Quando perdoamos, estamos demonstrando uma pequena porção da misericórdia que Deus nos deu. É uma forma de manifestar esse amor que não conhece limites, esse amor que cobre todas as nossas falhas. E é isso que transforma o perdão em algo tão poderoso. Não é apenas um ato humano, mas um ato divino que se manifesta através de nós. Cada vez que perdoamos, estamos trazendo um pedaço do céu para a terra, mostrando como é o reino de Deus em ação. Por outro lado, quando retemos o perdão, estamos bloqueando algo espiritual em nossas vidas. Não perdoar pode nos levar a um lugar de amargura, um lugar onde não conseguimos experimentar plenamente a graça de Deus. É como se estivéssemos fechando as portas de nossa alma ao amor de Deus. A falta de perdão nos separa dessa paz que Deus quer nos dar, dessa plenitude que só podemos experimentar quando deixamos o rancor e a dor para trás. E é nesse ato de soltar que encontramos a verdadeira liberdade. Praticar o perdão diariamente não é fácil, mas é necessário. Não é algo que acontece da noite para o dia. Requer disciplina, compromisso e, acima de tudo, um coração disposto a deixar Deus trabalhar em nós. À medida que enfrentamos ofensas e conflitos, precisamos lembrar que o perdão é a chave para viver em paz, não apenas com os outros, mas também com Deus. Cada vez que escolhemos perdoar, estamos escolhendo imitar nosso Pai Celestial e viver de acordo com sua graça. Portanto, ao refletirmos sobre as palavras de Jesus em Mateus, percebemos que o perdão não é apenas algo que damos, é algo que nos transforma. Ele nos muda, nos liberta e nos aproxima mais de Deus. Perdoe, porque no perdão você encontra a chave para viver na graça que Deus te deu. Número 3. Lucas 17, versículo 3. A importância da correção e do perdão. Veja como começa este ensinamento de Jesus em Lucas 17, 3. Ele nos diz: tenham cuidado. E quando Jesus começa dessa forma, sabemos que o que vem a seguir é algo importante, algo que não podemos levar de forma leviana.
Neste caso, ele está falando sobre como lidar com as ofensas dentro da comunidade, dentro de nossos relacionamentos com os outros. Você já percebeu como são comuns os mal-entendidos, os erros e as ofensas em nossos relacionamentos? Jesus sabia disso e por isso nos dá este alerta. Não se trata apenas de ignorar o conflito ou deixá-lo passar, mas de abordá-lo com sabedoria e amor. Agora Jesus nos diz que quando alguém nos ofende, há um passo que devemos tomar: corrigir. Ele nos instrui: repreenda-o. Mas atenção, não se trata de uma correção que condena ou busca humilhar o outro. É uma correção fraterna, que vem do amor, do desejo de ver o outro crescer e mudar. Muitas vezes, em nossas comunidades cristãs, encontramos situações desconfortáveis. Sabemos que alguém está agindo de forma errada, mas evitamos falar sobre isso por medo de causar problemas. Mas aqui Jesus nos ensina que a correção faz parte do processo de cura e restauração. Se não confrontarmos essas situações com cuidado e amor, estamos perdendo a oportunidade de ajudar nosso irmão ou irmã a voltar ao caminho certo. E então vem o que talvez seja a parte mais difícil. Se ele se arrepender, perdoe-o. Esse é o coração do ensinamento de Jesus. O perdão está ligado ao arrependimento. Não somos chamados a condenar, mas a perdoar, quando o outro demonstra arrependimento sincero. Isso significa que quando alguém reconhece seu erro e busca mudar, nossa resposta deve ser o perdão. Não há espaço para guardar mágoas, para continuar apontando o que a pessoa fez de errado. O perdão, nesse caso, é uma libertação mútua, tanto para quem o concede quanto para quem o recebe. Mas Jesus não para por aí. Ele nos leva ainda mais longe ao dizer que devemos estar dispostos a perdoar não apenas uma vez, mas 7 vezes em um único dia, se necessário. Imagine isso por um momento. Alguém erra com você, você o confronta, ele se arrepende e você o perdoa. E isso se repete 7 vezes no mesmo dia. Em termos humanos, isso parece quase impossível. É natural nos cansarmos, pensarmos que, após a 3ª ou 4ª vez, a pessoa não merece mais nosso perdão. Mas Jesus nos desafia a continuar perdoando, vez após vez. Por quê? Porque o perdão que somos chamados a oferecer reflete o perdão de Deus para conosco. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Cada vez que vamos a Ele com um coração arrependido, Ele nos recebe com misericórdia, sem limites. E é exatamente isso que Jesus quer que imitemos em nossos relacionamentos. Ele quer que vivamos com a mesma disposição de graça que Ele tem por nós. Isso não significa que perdoar seja fácil ou automático. Às vezes implica um processo de luta interna, mas é uma prática que nos torna mais parecidos com Cristo, nos transforma e nos ajuda a crescer em amor e paciência. O propósito final do perdão não é apenas fazer as pazes ou evitar conflitos. É muito mais profundo do que isso. O perdão busca a restauração, a reconciliação verdadeira. Quando corrigimos alguém e essa pessoa se arrepende, o ato de perdoar restaura o relacionamento, fortalece-o. Jesus não quer que simplesmente toleremos uns aos outros. Ele quer que nossos relacionamentos sejam um reflexo de sua graça, onde o perdão e o amor se entrelaçam para criar uma comunidade unida, saudável e em paz. Agora pense no impacto que isso pode ter na comunidade cristã. Se todos praticássemos esse tipo de perdão, o perdão que não guarda rancor, que não contabiliza as ofensas, como nossas igrejas e famílias seriam diferentes. O perdão repetido, constante, impede que os ressentimentos se acumulem. Evita que as feridas se transformem em divisões permanentes. Ele nos mantém unidos, nos torna mais fortes como corpo de Cristo. Um ambiente onde o perdão flui livremente cria uma atmosfera de graça, um espaço onde todos podem crescer, aprender com seus erros e seguir em frente, sabendo que são amados e aceitos, não por serem perfeitos, mas pela graça que receberam e que estendem aos outros. Claro, perdoar repetidamente não é fácil.
É um desafio que toca profundamente nosso orgulho, nossa humanidade. Mas também é uma oportunidade. Cada vez que perdoamos, nos tornamos um pouco mais parecidos com Cristo. Cada vez que deixamos o rancor de lado e escolhemos a reconciliação, estamos construindo um testemunho poderoso do amor de Deus em nossas vidas. Porque no final das contas, o perdão não é apenas um ato em direção aos outros. É um reflexo do nosso próprio relacionamento com Deus, de como experimentamos sua graça e de como estamos dispostos a compartilhá-la com aqueles que nos rodeiam. Número 4, Colossenses 3, versículo 13. Refletindo a graça de Cristo em nossas relações. Vamos imaginar o que significa suportem-se uns aos outros. À primeira vista, parece um mandamento simples, não é? Mas se você pensar bem, isso implica muito mais do que apenas tolerar as diferenças das pessoas ao nosso redor. Em Colossenses 3:13, Paulo nos diz que devemos viver com paciência, com uma disposição constante de lidar com as imperfeições e falhas dos outros. Porque sejamos honestos em qualquer comunidade, seja nossa família, igreja ou até mesmo no trabalho, sempre haverá atritos, mal-entendidos e momentos em que será difícil conviver. No entanto, esse suportem-se é um chamado para não desistir quando as coisas ficam difíceis. É um convite para manter a calma, a paciência e, acima de tudo, o amor em nossos relacionamentos. E veja bem, essa paciência não é uma simples resignação. Não se trata de suportar por suportar. O que Paulo está sugerindo aqui é que aprendamos a ser compassivos, que entendamos que todos temos defeitos e que, com paciência, podemos construir uma comunidade mais forte. É como se ele dissesse: sim, há diferenças, mas essas diferenças não precisam nos separar. Na verdade, podem nos ajudar a crescer, se lidarmos com elas com amor. Esse tipo de tolerância não busca apenas que vivamos em paz com os outros, mas promove um ambiente de compreensão e apoio mútuo. Mas então vem a parte mais desafiadora. Paulo nos chama a perdoar uns aos outros, especialmente quando temos queixas ou conflitos. Ele sabe que viver em comunidade nem sempre é um caminho fácil. Vamos nos ofender, nos magoar, falhar uns com os outros. Mas o que ele nos pede é que não fiquemos presos a essas queixas, a esse ressentimento. Em vez disso, ele nos exorta a perdoar, e não apenas a dizer que perdoamos, mas a fazer isso de coração, de verdade, sem guardar nada dentro de nós. O perdão, nesse contexto, não é uma opção. Não é algo que fazemos apenas quando sentimos vontade ou quando achamos que a outra pessoa merece. Não. O perdão é uma prática diária, é um modo de viver. E quando perdoamos, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também nos libertamos do peso que pode sufocar nosso espírito. Você já percebeu como se sente quando decide perdoar de verdade? É como se tirassem uma carga de seus ombros, como se seu coração respirasse um pouco mais leve. O perdão cura relacionamentos e cura almas. E tudo isso, Paulo enquadra em algo maior. Não se trata apenas de perdoar porque é o certo, mas porque temos um modelo perfeito de perdão: Cristo. Paulo deixa claro: assim como o Senhor os perdoou, perdoem também uns aos outros. Cristo nos mostrou em sua vida e em sua morte o que é um perdão incondicional, um perdão que não depende do que merecemos, mas de sua graça. E é esse tipo de perdão que somos chamados a imitar. Pense por um momento em como Cristo nos perdoou. Ele não esperou que nos arrependêssemos de todos os nossos erros antes de nos oferecer seu perdão. Ele não colocou condições nem limites. Seu perdão foi total, gratuito e sempre disponível. Ele nos pede que façamos o mesmo, que perdoemos como ele nos perdoou, sem reservas, que paremos de contabilizar as vezes que alguém nos decepcionou e aprendamos a liberar essa dor, assim como ele fez por nós. O interessante desse ensinamento é que Paulo não está nos pedindo para perdoar uma vez e pronto. Não é um "eu te perdoo hoje, mas amanhã, se fizer o mesmo, esqueça". Não. O perdão cristão é um processo contínuo.
É um chamado para viver em uma atitude de perdão constante, porque a realidade é que continuaremos falhando e outros continuarão falhando conosco. Mas se aprendermos a perdoar vez após vez, como Cristo faz conosco, estamos imitando seu amor e sua graça. Estamos refletindo seu caráter em nossas próprias vidas. E é que, ao praticar esse tipo de perdão, não apenas transformamos nossos relacionamentos, mas também somos transformados. O perdão muda o coração. Ele nos liberta do ressentimento e nos permite viver com mais amor, mais paz e mais alegria. Além disso, tem um impacto incrível nas comunidades. Imagine como seria se todos vivêssemos com essa atitude de perdão e paciência. Os relacionamentos seriam mais saudáveis, os conflitos durariam menos e haveria mais unidade e colaboração. Seríamos um testemunho vivo da graça de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de mais amor e menos rancor. Assim, quando Paulo nos exorta a perdoar uns aos outros, o que ele está nos dizendo é que, ao fazer isso, não apenas estamos imitando Cristo, mas também participando de sua obra redentora aqui na terra. Estamos construindo uma comunidade que reflete o céu. Uma comunidade onde a graça prevalece sobre o julgamento e onde o amor triunfa sobre o rancor. Número 5. Efésios 4, versículo 32. Refletindo a graça de Deus. Quando ouvimos a palavra benignidade, provavelmente pensamos em alguém gentil, alguém que trata bem os outros. Mas no contexto cristão, ser benigno vai muito além de um simples ato de gentileza. É um chamado profundo para tratar os outros com uma bondade que surge de um coração cheio de compaixão. Pense nisso por um momento. Quantas vezes no nosso dia a dia nos deparamos com situações em que o mais fácil seria responder com dureza ou indiferença? No entanto, o que Efésios 4, 32 nos ensina é que somos chamados a agir com benignidade, a demonstrar esse tipo de bondade que não espera nada em troca, mas que reflete o amor incondicional de Deus. A benignidade e a misericórdia andam de mãos dadas. Não se pode ser benigno sem ter misericórdia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir sua dor, suas lutas e de estender a mão ao invés de julgar. É entender que todos carregamos fardos, que todos falhamos, mas que nesses erros não encontramos desculpas para nos afastar, mas sim oportunidades para nos aproximar. Isso é o que transforma uma comunidade. Quando vivemos com benignidade e misericórdia, criamos um ambiente onde as pessoas não têm medo de mostrar suas fraquezas, porque sabem que serão acolhidas com amor e não com reprovações. E veja o que o versículo diz: perdoem uns aos outros. Aqui está o coração do ensinamento. O perdão não é algo que acontece apenas em momentos específicos. É uma prática contínua, é um estilo de vida. Efésios não nos diz: perdoe apenas quando o outro merecer, ou perdoe se pedirem desculpas, mas simplesmente perdoe. E sabe por quê? Porque o perdão, mais do que um ato que beneficia o outro, é algo que nos liberta. É parar de carregar o peso do ressentimento, é escolher a paz em vez da amargura. E quando fazemos isso, criamos espaços de reconciliação em nossos relacionamentos, espaços onde a harmonia e o amor podem florescer. O fundamento de tudo isso, claro, é o perdão que Deus nos deu em Cristo. Não podemos falar de perdão sem falar desse incrível presente que recebemos quando Jesus morreu por nós. Você consegue imaginar a magnitude desse perdão? Deus não apenas nos perdoou por um erro ou por uma ofensa leve, Ele nos perdoou por tudo. E fez isso sem condições, sem esperar que merecêssemos. Esse é o padrão que Ele nos deixa. Um perdão que não é superficial, mas que redime e transforma. E o que nos é pedido é que reflitamos essa mesma graça em nossos relacionamentos diários, que paremos de medir quem merece nosso perdão, porque se Deus tivesse feito isso conosco, onde estaríamos hoje? Além disso, o perdão não é apenas um ato isolado, mas uma resposta à graça que recebemos.
Quando realmente compreendemos o quanto Deus nos perdoou, não podemos evitar perdoar os outros. É como uma reação em cadeia. O perdão de Deus nos muda por dentro e, naturalmente, nos impulsiona a estender essa mesma graça a quem está ao nosso redor. E quando fazemos isso, estamos construindo algo muito maior do que uma simples reconciliação pessoal. Estamos criando uma comunidade baseada na graça, uma comunidade que reflete o amor de Deus em cada interação. Pense em como isso impacta nossos relacionamentos. Em vez de guardar rancores ou permitir que pequenas ofensas se acumulem, podemos escolher o caminho da benignidade e do perdão. Isso não apenas fortalece nossos relacionamentos pessoais, mas também fortalece a unidade em nossas comunidades. Uma comunidade onde o perdão flui livremente é uma comunidade onde o amor de Deus é sentido em cada canto, em cada conversa. É um lugar onde as pessoas podem crescer espiritualmente e emocionalmente, porque sabem que estão cercadas de graça. E não podemos esquecer que o perdão também nos transforma. Toda vez que perdoamos, algo muda dentro de nós. Tornamo-nos mais parecidos com Cristo, nosso coração se alinha mais com o caráter dele. Isso não significa que seja fácil, porque muitas vezes perdoar é a coisa mais difícil que podemos fazer. Mas quando fazemos, estamos testemunhando o amor de Deus, mostrando ao mundo que há algo diferente em nós, algo que não se encontra em qualquer lugar, a graça transformadora que recebemos e que agora compartilhamos com os outros. Então, quando Efésios 4:32 nos chama a ser benignos, misericordiosos e a perdoar, não é apenas uma sugestão. É um convite para viver uma vida que reflita a graça que recebemos. Uma vida onde o perdão não é a exceção, mas a norma. Porque no final das contas, quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo o caminho de Cristo, um caminho de amor, redenção e paz. Número 6. Romanos 12, versículos 17 a 21. Superando o mal com o bem. Você já percebeu como é fácil cair na tentação de retribuir o mal com o mal? Quando alguém nos machuca ou nos trata de forma injusta, nossa reação natural é querer devolver na mesma moeda. É como se estivéssemos programados para nos defender, para proteger nosso orgulho. Mas veja o que Paulo nos diz em Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Uau! Isso não é apenas uma sugestão, é uma instrução clara e direta. Não somos chamados para devolver o mal que nos fizeram, mas para quebrar esse ciclo com algo muito mais poderoso: o bem. E vou te dizer uma coisa. Isso não é fácil. Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar vingança, que nos diz que não podemos deixar que os outros nos façam de tolos. Mas o que Paulo está nos chamando a fazer aqui é completamente radical. Ele está dizendo que justiça e vingança não nos pertencem, que responder ao mal com mais mal só perpetua o ciclo de ódio e dor. Em vez disso, somos chamados a ser diferentes, a agir com amor, mesmo quando tudo dentro de nós diz o contrário. Agora veja o que ele diz em seguida: procurai fazer o bem perante todos os homens. Não é apenas para não responder com maldade, mas para ativamente buscar o bem para todos. Não importa quem seja a pessoa, seja alguém que nos fez mal ou alguém que nos trata bem. A ideia aqui é que nossas ações devem refletir o bem. Devem ser um exemplo de bondade e graça, mesmo nas situações mais difíceis. E é isso que faz a diferença. Porque quando decidimos fazer o bem, mesmo àqueles que nos machucaram, estamos plantando algo mais profundo. Estamos semeando sementes de paz, de reconciliação, que têm o poder de transformar corações e relações. Talvez não vejamos isso imediatamente, mas o bem sempre deixa uma marca, sempre cria um impacto. E essa é a beleza de seguir o caminho que Paulo aponta. Nos liberta do ciclo da vingança e nos permite ser instrumentos de paz. Mas aqui vem a parte que muitos de nós achamos difícil de aceitar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Isso é tão importante. Paulo está nos dizendo que a justiça não é algo que devemos buscar com nossas próprias mãos.
Não somos juízes. Deus é o juiz. Ele é quem se encarrega das injustiças e faz isso de uma maneira perfeita, que não podemos compreender totalmente. Quando confiamos que Deus cuidará do que está errado, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que vem de saber que não precisamos carregar o peso da vingança, porque Deus está no controle. E é essa confiança na justiça de Deus que nos permite agir com compaixão, até mesmo para com aqueles que nos prejudicaram. Paulo nos desafia a fazer algo radical. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Em outras palavras, ele está nos pedindo para fazer exatamente o oposto do que nossa natureza humana nos dita. Ele está dizendo para respondermos ao ódio com amor, à ofensa com graça. Isso não é apenas um ato de bondade para com o outro. Também é uma maneira de liberar nosso próprio coração. Quando respondemos ao mal com o bem, não estamos apenas ajudando nosso inimigo, mas também nos libertando do peso da amargura e do ressentimento. Estamos permitindo que o amor e a paz de Deus fluam através de nós, transformando não apenas nossas relações, mas também nosso interior. No final do trecho, Paulo nos dá um ensinamento tão simples, mas tão profundo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está o resumo de tudo. Não permita que o mal te consuma, que te mude, que te transforme em alguém que você não é. Você é filho de Deus e sua identidade está em Cristo. Não no mal que os outros fazem contra você, nem nas ofensas que você recebe. E a única maneira de vencer esse mal é com o bem. É o bem que tem o poder de transformar ódio em amor, inimizade em reconciliação, conflito em paz. O exemplo mais claro que temos disso é Cristo. Em meio ao seu sofrimento na cruz, ele não buscou vingança. Ele não amaldiçoou aqueles que o crucificaram. Pelo contrário, ele pediu perdão por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é o que significa vencer o mal com o bem. E se somos chamados a seguir a Cristo, então esse é o caminho que devemos trilhar também. Fazer o bem, mesmo quando fomos feridos, tem um poder transformador. Não só muda as circunstâncias, mas também muda nosso coração. Nos liberta do peso da amargura, nos dá paz e nos permite viver de uma maneira que reflete o amor de Deus. Então, quando enfrentarmos o mal, lembremos-nos disso. Não estamos sozinhos nessa luta. Deus está conosco, nos dando força para responder com bondade, confiando que Ele cuidará de todo o resto. E essa paz que experimentamos ao deixar a justiça nas mãos de Deus é incomparável. Não estamos mais carregando o peso de buscar vingança ou de corrigir as coisas por conta própria. Podemos descansar na certeza de que Deus vê tudo, que Ele sabe o que é justo e que agirá no momento certo. Enquanto isso, nossa tarefa é simples, embora desafiadora. Responder ao mal com o bem, agir com compaixão e graça e confiar que o bem, no final, sempre vencerá. Número 7. Salmos 86, versículo 5. A bondade e a misericórdia divina. Quando falamos sobre a bondade de Deus, às vezes é fácil deixar que a palavra bom se torne algo cotidiano, algo que ouvimos sem realmente nos aprofundarmos em seu significado. Mas veja o que nos diz Salmos 86, 5. Tu és bom, Senhor, e perdoador. Não estamos falando de uma bondade que só se manifesta quando as coisas estão indo bem ou quando tudo está em ordem. A bondade de Deus é intrínseca, ou seja, faz parte do seu ser, da sua essência. Deus não age com bondade apenas porque decide fazer isso em determinado momento. Não, Ele é bom em tudo o que faz. Sua natureza é bondosa. E essa bondade, tão fundamental ao seu caráter, se traduz em uma disposição constante para conosco, seus filhos. E é essa mesma bondade que nos ajuda a entender sua disposição em perdoar. Deus não apenas tem a capacidade de perdoar, Ele é um perdoador ativo.
Às vezes, podemos pensar que Deus retém seu perdão até que mereçamos ser perdoados. Mas a realidade é que Deus está sempre pronto para perdoar. Tudo o que precisamos fazer é nos aproximar dele. É como se ele mantivesse as portas abertas, esperando com os braços estendidos para nos oferecer sua misericórdia. Esse tipo de perdão não é algo que encontramos facilmente no mundo, certo? Nas nossas relações humanas, o perdão muitas vezes é condicionado, depende do que a outra pessoa faz ou diz. Mas com Deus, o perdão está disponível sem reservas, sem limites. Agora, quando o versículo diz, "Grande é a tua misericórdia", isso não é apenas uma expressão comum. A palavra grande aqui é crucial. A misericórdia de Deus não é pequena, não é medida. Não é algo que se esgota com o tempo ou que depende de quantas vezes falhamos. Pelo contrário, a misericórdia de Deus é inesgotável, abundante e sempre está disponível para aqueles que o buscam. Isso é algo maravilhoso se pensarmos bem, porque em um mundo onde a paciência e a compaixão muitas vezes são limitadas, Deus nos oferece uma misericórdia que nunca tem fim. Não importa quantas vezes caiamos, não importa quão longe sintamos que nos desviamos, a misericórdia de Deus continua sendo grande o suficiente para cobrir todas as nossas falhas. E aqui entra a relação pessoal que se forma através da invocação. Para todos os que te invocam, diz o versículo. Deus não apenas espera que nos aproximemos dele, mas promete misericórdia para todos que o buscam sinceramente. Invocar a Deus não é apenas uma oração rotineira. É um ato de fé, de humildade, onde reconhecemos nossa necessidade dele. É dizer, Senhor, eu preciso de ti, não posso fazer isso sozinho. Quando o invocamos, estamos abrindo nosso coração à sua misericórdia, reconhecendo que apenas nele encontramos perdão e restauração. O mais bonito dessa promessa é que não há limite para quem pode se aproximar. Diz, todos os que te invocam. Isso significa que sua misericórdia não está reservada apenas para alguns. Não importa o nosso passado, não importa quão longe fomos. Se invocarmos a Deus, se o buscarmos de verdade, Ele está lá, pronto para nos oferecer sua misericórdia. Isso é uma fonte incrível de conforto, saber que não estamos sozinhos, que em nossos momentos de maior necessidade podemos recorrer a um Deus que está sempre disposto a nos perdoar e mostrar sua bondade. Essa verdade também deve impactar a forma como vivemos nossas vidas como cristãos. Se Deus é tão bom e perdoador, não deveríamos refletir essa bondade e esse perdão em nossas relações? Somos chamados a imitar o que Deus fez por nós. Se recebemos sua misericórdia, se experimentamos sua bondade, como podemos não estender essa mesma graça aos outros? Isso é um desafio, porque implica aprender a perdoar e ser misericordioso, mesmo quando sentimos que a outra pessoa não merece. Mas ao fazer isso, estamos criando um ambiente onde a graça de Deus pode fluir através de nós, onde a reconciliação e o perdão podem transformar nossas comunidades. E mais, a misericórdia que recebemos de Deus deve impactar também a maneira como interagimos nas nossas comunidades cristãs. Se entendemos a magnitude da misericórdia divina, como não praticar essa mesma misericórdia entre nós? Nossas igrejas, nossas famílias deveriam ser lugares onde a graça e o perdão são constantes. A misericórdia não é algo que recebemos apenas de Deus, mas algo que nos é dado para que possamos estendê-la aos outros. Quando entendemos isso, nossas comunidades se tornam mais fortes, mais unidas e mais reflexo do amor de Deus. Por fim, invocar a Deus não é apenas um ato de desespero, é um ato de fé constante, um sinal de que confiamos nele, de que reconhecemos nossa dependência de sua graça. Quando o invocamos em nossas orações diárias, estamos construindo uma relação mais profunda com ele, fortalecendo nossa confiança em sua bondade e seu perdão.
Esse ato de invocação não é apenas uma rotina religiosa, mas uma forma de conectar-nos ao coração de Deus, de experimentar sua misericórdia de maneira pessoal e transformadora. Portanto, enquanto refletimos sobre este versículo, lembremo-nos de que o Deus a quem servimos é infinitamente bom, infinitamente misericordioso e sempre está disposto a nos perdoar. Só precisamos nos aproximar, invocá-lo e experimentar a grandeza de seu amor e seu perdão. Número 8. 1 de João 1, versículo 9. Confissão e perdão. Quando lemos 1 de João 1, 9, encontramos uma promessa incrível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não é apenas uma declaração superficial, é um convite profundo para experimentar a restauração que só Deus pode oferecer. Mas tudo começa com a confissão. Perceba como João coloca a condição na confissão. Não é que Deus não esteja disposto a perdoar, pelo contrário, sua disposição está sempre presente. Mas o passo inicial é nosso. Precisamos confessar, admitir nossos erros e reconhecer nossa necessidade de sua graça. Isso não é uma formalidade, mas um ato sincero de humildade em que dizemos: Senhor, eu errei e preciso de Ti. A confissão não é fácil, não é verdade? Requer que reconheçamos nossa fragilidade, nossas falhas. Muitas vezes preferimos evitá-la porque implica confrontar coisas que talvez não queiramos ver. Mas é nesse momento que ocorre a verdadeira liberdade. Quando confessamos, estamos nos libertando das correntes do orgulho e do peso dos nossos erros. Estamos abrindo a porta para que Deus faça o que Ele faz de melhor, restaurar. E o mais lindo de tudo é que Deus é fiel. Essa fidelidade significa que podemos confiar que Ele cumprirá sua promessa. Não há pecado grande demais, nenhum erro que Ele não possa perdoar. E observe também a justiça de Deus. Às vezes pensamos na justiça apenas em termos de punição ou julgamento. Mas a justiça de Deus também inclui seu desejo de nos redimir, de nos colocar no caminho certo. É como um pai que disciplina com amor. A justiça divina não é caprichosa nem arbitrária, é perfeita. E essa justiça se manifesta quando Deus nos perdoa. Não é que Ele ignore nossas falhas, mas através de Cristo, nossas falhas são cobertas. E a justiça de Deus se cumpre ao nos dar uma nova oportunidade. Mas a promessa não se limita ao perdão. Ele não apenas nos perdoa os pecados, mas também nos purifica de toda injustiça. E isso é significativo. O perdão nos liberta do peso da culpa, mas a purificação é uma transformação interna. É como se Deus não apenas removesse a mancha, mas também purificasse nosso coração. É um processo de renovação. Deus não quer apenas que carreguemos menos culpa, Ele quer que sejamos transformados, que vivamos uma vida limpa e alinhada com Sua vontade. A confissão e o perdão restauram nosso relacionamento com Deus. Não se trata apenas de um zerar as contas superficial. É muito mais profundo do que isso. Trata-se de nos aproximarmos de Deus, de experimentarmos seu amor em um nível íntimo e pessoal. A confissão nos coloca em uma postura de humildade e dependência. Nos lembra que não podemos fazer isso sozinhos. E quando confessamos, nos aproximamos de Deus, e Ele, em sua fidelidade, nos acolhe, nos restaura e nos transforma. Essa restauração não apenas alivia nossa culpa, mas fortalece nosso relacionamento com Ele. Algo que muitas vezes esquecemos é que a confissão não é um ato único, não é algo que fazemos apenas uma vez na vida, é um processo contínuo. Ao longo de nossa caminhada cristã, vamos tropeçar, falhar, e é nesses momentos que a confissão se torna um caminho para um relacionamento constante e vivo com Deus. A confissão diária nos mantém conectados a Ele, nos mantém humildes e dependentes de Sua graça. É uma prática que nos leva à renovação constante, a viver uma vida alinhada com Sua vontade.
A confissão também tem um impacto em nossa transformação espiritual. Não é apenas uma ferramenta para aliviar a culpa. Ao confessar, estamos sendo transformados, permitindo que Deus nos molde e nos purifique. A confissão nos afasta do pecado e nos aproxima de uma vida de integridade e pureza. Cada vez que admitimos nossas falhas e pedimos perdão, estamos dando a Deus a oportunidade de continuar trabalhando em nós, de realizar sua obra redentora em nosso coração. E não podemos esquecer o impacto que isso tem em nossa comunidade. Viver em um ambiente onde a confissão e o perdão são práticas comuns cria uma cultura de graça, de apoio mútuo. Em vez de vivermos em um ambiente de julgamento ou ressentimento, estamos construindo um lugar onde as pessoas podem ser autênticas, onde podem ser vulneráveis e saber que serão recebidas com amor e restauração. Quando vivemos de acordo com esse princípio, estamos criando uma comunidade que reflete o coração de Deus, uma comunidade onde a reconciliação é possível, onde a graça é palpável. Tudo isso está fundamentado na fidelidade e na justiça de Deus. Saber que Deus é fiel nos dá confiança para confessar nossos pecados. Sabemos que Ele não nos rejeitará nem nos julgará com dureza. Pelo contrário, Ele nos recebe de braços abertos. E saber que Ele é justo nos assegura que seu perdão não é arbitrário nem injusto. Ele age conforme seu caráter santo e podemos confiar que, ao confessar, estamos no caminho certo para a restauração. Portanto, quando pensar na confissão, não a veja como um ato de vergonha ou fraqueza. É um ato de coragem, de fé e de renovação. É o primeiro passo para a liberdade que Deus quer lhe dar. E o melhor de tudo é que Deus está sempre pronto, sempre fiel, sempre justo. Número 9. Lucas 6, versículo 36. A bênção de ser misericordioso. Quando Jesus nos diz, sede misericordiosos, Ele não está falando de uma opção ou recomendação. Ele está nos dando uma instrução clara e direta. A misericórdia não é algo reservado para momentos específicos ou situações extraordinárias. É algo que deve definir nosso dia a dia como cristãos. É um chamado à ação contínua, a fazer da compaixão, do perdão e da generosidade um estilo de vida. E por que isso é tão importante? Porque ao praticarmos a misericórdia, estamos refletindo o coração de Deus. Mostramos ao mundo que vivemos sob a graça de um Deus profundamente compassivo. O modelo que Jesus nos dá é o próprio Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Aqui tudo faz sentido. Não somos chamados a ser misericordiosos apenas porque é o certo a se fazer, mas porque é o que Deus é. A misericórdia não é apenas uma ação que Deus realiza, é uma parte fundamental de sua natureza. Ele nos perdoou, mostrou graça quando não merecíamos. E se realmente queremos seguir a Jesus, se realmente queremos viver uma vida que reflete Deus, então precisamos ser como Ele. Precisamos aprender a praticar a misericórdia, não como algo esporádico, mas como uma expressão natural de quem somos como filhos de Deus. E quando falamos de imitar o caráter de Deus, falamos de uma transformação interna. A misericórdia não é apenas algo que fazemos externamente. Ela deve fluir de um coração transformado. Não basta realizar atos de misericórdia ocasionais se nosso coração continua endurecido ou indiferente. A verdadeira misericórdia nasce de um coração tocado pela graça de Deus. Um coração profundamente perdoado pode perdoar. Um coração que experimentou compaixão é capaz de mostrar compaixão. É esse tipo de transformação que Jesus busca em nós. Mas como essa misericórdia se manifesta na prática? Não se trata apenas de sentir pena ou compaixão à distância. A misericórdia deve ser tangível, visível em nossas ações diárias. Talvez signifique perdoar alguém que nos machucou, mesmo quando não merece. Talvez signifique ajudar alguém necessitado, mesmo quando isso seja inconveniente ou difícil. Talvez signifique ser paciente com aqueles que nos frustram ou decepcionam.
Seja qual for a forma que tome, a misericórdia sempre se manifesta em ações concretas, e essas ações refletem um coração que busca viver de acordo com o caráter de Deus. A constância na prática da misericórdia também é crucial. Não se trata de realizar um ato de bondade ocasionalmente e sentir-se satisfeito. A misericórdia é um estilo de vida. É algo que praticamos dia após dia, nas pequenas interações e nos grandes desafios. Jesus não nos chama a ser misericordiosos apenas quando é fácil ou conveniente. Ele nos chama a viver uma vida de misericórdia, enraizada em nosso relacionamento com Deus, refletindo sua compaixão em tudo o que fazemos. Essa constância é o que realmente transforma tanto nossas vidas quanto as vidas das pessoas ao nosso redor. E quando somos constantes em demonstrar misericórdia, algo incrível acontece. Nossa vida se torna um testemunho vivo do amor de Deus. Cada ato de misericórdia que realizamos é um reflexo do caráter de Deus para o mundo. É uma manifestação visível de sua graça. Em um mundo frequentemente cheio de vingança, ressentimento e falta de perdão, a misericórdia brilha como uma luz na escuridão. E quando as pessoas veem essa misericórdia em nós, elas enxergam um vislumbre do reino de Deus, um reflexo de como é realmente o coração do nosso Pai Celestial. Agora pense em como essa misericórdia pode influenciar seus relacionamentos pessoais. Talvez você tenha uma relação que esteja tensa ou quebrada. A misericórdia tem o poder de restaurar o que foi perdido. Ao escolher ser misericordioso em vez de ressentido, ao optar por perdoar em vez de guardar rancor, abrimos a porta para a reconciliação. E isso não se aplica apenas às nossas relações mais próximas, mas a todas as nossas interações. A misericórdia nos permite ver as pessoas não como inimigos ou adversários, mas como seres humanos com falhas, sim, mas também com capacidade de receber graça e perdão. A misericórdia não é apenas um mandamento, também é um sinal de uma vida cristã autêntica. Ser misericordioso reflete que fomos transformados pela graça de Deus. Mostra que entendemos o que significa ter recebido misericórdia e que estamos dispostos a compartilhá-la com os outros. Isso é um sinal de maturidade espiritual, um indicador de que estamos crescendo em nossa fé. Toda vez que mostramos misericórdia, estamos dizendo ao mundo que Deus está agindo em nossas vidas, que seu amor está nos transformando de dentro para fora. Claro, nem sempre é fácil. Praticar a misericórdia pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando sentimos que fomos profundamente feridos ou quando estamos lidando com nossa própria escassez emocional ou física. É nesses momentos que a misericórdia realmente testa nossa fé. Ela nos desafia a confiar que Deus nos dará força para perdoar, para ajudar, para sermos pacientes, mesmo quando não sentimos vontade. E é exatamente nesses desafios que mais crescemos, porque é aí que aprendemos que a misericórdia não é algo que fazemos por nossa própria força, mas algo que flui através de nós pelo poder de Deus. Assim, no final, ser misericordioso não é apenas uma ação, é um reflexo de quem somos em Cristo. Nos lembra que fomos chamados para algo maior do que viver para nós mesmos. Fomos chamados para ser uma extensão do amor de Deus neste mundo. E cada vez que mostramos misericórdia, estamos nos aproximando um pouco mais desse ideal. Estamos imitando nosso Pai Celestial e participando de sua obra redentora aqui na Terra. E isso, sem dúvida, é o maior chamado que podemos ter. Número 10, Efésios 1, versículo 7. A redenção e o perdão. A redenção, segundo Efésios 1:7, é algo tão profundo que, às vezes, é difícil compreender plenamente. A palavra nos diz que nele temos a redenção. Isso significa que nossa liberdade do pecado e de suas consequências está totalmente ligada a Jesus Cristo. Ele é nosso Redentor, aquele que pagou o preço para nos libertar. E essa redenção não é algo abstrato ou teórico. É uma realidade viva para todos os que creem em Cristo.
É uma libertação ativa, contínua, que não apenas nos tira das garras do pecado, mas também nos coloca em um lugar de graça e restauração diante de Deus. E tudo isso é possível graças ao sacrifício de Cristo. Por meio do seu sangue, diz o versículo. Pense nisso. Foi o sangue derramado na cruz que tornou nossa redenção possível. Não foi um sacrifício simples, foi um preço altíssimo. Sua vida, entregue por amor, é o que nos dá acesso à liberdade que tanto precisamos. Esse sacrifício não apenas nos libertou do pecado, mas nos deu a oportunidade de viver uma vida completamente nova, livre das correntes que antes nos prendiam. Cada vez que nos lembramos desse sacrifício, devemos sentir uma profunda gratidão, porque foi naquela cruz que nosso destino eterno foi selado. O resultado direto dessa redenção é o perdão dos nossos pecados. Não há redenção sem perdão. E esse perdão não é parcial, não é condicional. É completo, total, sem reservas. Por meio de Cristo, nossos pecados foram perdoados, completamente apagados. Isso significa que não precisamos mais carregar a culpa ou a vergonha dos erros do passado. Cristo pagou o preço para que pudéssemos ser totalmente livres. Esse perdão nos dá uma nova identidade, nos transforma internamente e nos permite viver com uma consciência limpa diante de Deus. Tudo isso acontece segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus não é limitada, não é algo que se esgota, é abundante, generosa. A graça de Deus é como um oceano infinito em que podemos mergulhar e receber tudo o que precisamos. Essa graça é o que nos permite experimentar a redenção e o perdão de maneira tão completa. Deus não é mesquinho com sua graça. Ele não a dá em pequenas quantidades. Ele a derrama em abundância para que possamos viver plenamente em seu amor e liberdade. É essa graça que nos sustenta, que nos cobre e nos assegura que não importa quantas vezes caiamos, seu amor sempre estará ali para nos levantar. Há uma relação direta entre a redenção, o sangue de Cristo e o perdão dos pecados. Esses conceitos não estão separados, estão profundamente conectados. O sacrifício de Jesus na cruz foi necessário para que pudéssemos ser redimidos, e essa redenção nos concede o perdão. Não é apenas um conceito teológico distante, é uma realidade que vivemos todos os dias. Toda vez que refletimos sobre o que Cristo fez por nós, deveríamos nos sentir tomados pelo amor e pela graça que nos foram oferecidos. O sacrifício de Cristo não apenas nos liberta da punição pelo pecado, mas também nos aproxima do coração de Deus, restaurando nossa relação com Ele. E o mais belo de tudo isso é que essa redenção, esse perdão, é algo que experimentamos pessoalmente. Nele temos, diz o versículo, não é algo reservado para alguns poucos, nem algo que se conquista com grandes esforços. É uma realidade para todos aqueles que estão em Cristo. Você e eu, cada um de nós que crê em Jesus, temos acesso contínuo a essa redenção e a esse perdão. Não é algo que ocorre apenas uma vez, mas algo que se renova constantemente em nosso relacionamento com Ele. Todos os dias, podemos nos aproximar de Deus com a certeza de que somos perdoados, amados e redimidos. A graça de Deus não é um evento único, é um fluxo contínuo em nossas vidas. Essa graça não para, não acaba, está sempre ali, fluindo para nós, garantindo que mesmo quando falharmos, mesmo quando tropeçarmos, seu amor nunca mudará. A redenção e o perdão que recebemos em Cristo não são temporários, são realidades permanentes que nos acompanham em cada passo de nossa jornada. A graça de Deus nos sustenta, nos guia e nos transforma diariamente. Essa redenção também tem um impacto incrível em nossas vidas. Ela nos transforma, nos muda. Passamos de escravos do pecado a filhos redimidos de Deus. Não somos mais definidos por nossos erros, por nossas falhas, mas pela graça que recebemos.
Nossa identidade muda completamente. Não somos mais quem éramos antes de conhecer a Cristo. Agora somos redimidos, restaurados, vivendo em um relacionamento íntimo com Deus, livres do poder do pecado. Essa transformação afeta tudo o que somos e tudo o que fazemos. O sacrifício de Cristo também deve ter um impacto direto em como vivemos nosso dia a dia. Saber o que Ele fez por nós deve influenciar como tratamos os outros, como enfrentamos os desafios da vida e como respondemos à graça que recebemos. Quando entendemos o custo de nossa redenção, não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Somos chamados a viver de uma forma que reflita essa graça e esse amor que recebemos. Devemos viver com gratidão, com humildade, sabendo que tudo o que temos é pela graça, não por mérito próprio. Finalmente, a abundância da graça de Deus não afeta apenas nossa vida individual, mas também nossa vida comunitária. Como comunidade de crentes, somos chamados a refletir essa mesma graça em nossas interações com os outros. A generosidade da graça que recebemos de Deus deve fluir através de nós para os outros. Isso significa perdoar, ser compassivos, mostrar amor e misericórdia, assim como recebemos de Deus. A graça não é algo para guardar para nós mesmos, é algo para compartilhar. Algo que transforma comunidades, traz reconciliação e cria um ambiente onde o amor de Deus pode ser visto e experimentado por todos. Número 11. Isaías 1, versículo 18. O convite à reconciliação e ao perdão. Imagine a cena. O próprio Deus nos chama, nos convida a nos aproximar com a promessa de restauração. Vinde, pois, diz o Senhor. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas um Deus que nos busca, que estende sua mão mesmo quando falhamos, mesmo quando nossas vidas estão manchadas pelo pecado. Esse convite divino é um ato incrível de misericórdia. Apesar de nossas rebeldias, Deus continua nos convidando a nos aproximar dele, oferecendo-nos uma oportunidade de reconciliação. É como se ele dissesse: não importa o quão longe você tenha ido, ainda há um lugar para você aqui comigo. E nesse convite encontramos esperança, porque sabemos que sua graça está sempre nos buscando, pronta para nos restaurar. Agora perceba que o convite não é apenas para vir e estar, mas Deus nos diz: e entremos em juízo. Há um chamado para prestar contas. Esse ato não é um acerto de contas frio e distante, é um momento de sinceridade e transparência. Deus nos convida a apresentar nossas falhas, a sermos honestos com Ele sobre nossos erros. Esse ato de reconhecer nossos pecados e trazê-los à luz não é para nos humilhar, mas para nos libertar. Quando prestamos contas, quando reconhecemos nossos pecados, estamos dizendo a Deus: aqui está a minha vida, aqui estão meus erros, e sei que só Tu podes trazer restauração. Este é o primeiro passo para a reconciliação. Sermos corajosos o suficiente para reconhecer que precisamos de Sua graça. A metáfora da escarlata em Isaías é muito poderosa. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Essa cor vermelha intensa, um tom difícil de ser removido na antiguidade, é um símbolo perfeito para o pecado. É uma imagem de algo que parece impossível de apagar, algo tão impregnado que pensamos que nunca poderá ser eliminado. Mas Deus, em sua misericórdia, nos mostra que não importa quão visível ou persistente seja nosso pecado, Ele tem o poder de transformá-lo. A escarlata, com toda a sua intensidade, não é páreo para a graça de Deus. Por mais que nossos pecados pareçam uma mancha indelével, Deus tem a última palavra. Ele vê além de nossa condição atual e nos oferece uma transformação radical. E aqui chega a promessa que muda tudo. Serão como a neve. A neve, com sua pureza e brancura, é o contraste total da escarlata. Onde antes havia uma mancha, agora há pureza. Deus não apenas cobre nossos pecados, Ele não os esconde debaixo do tapete. Ele os elimina completamente. Ele nos transforma de tal maneira que o que antes era escuro e manchado, agora é brilhante e limpo.
É uma mudança profunda, uma renovação total. E essa é a beleza da graça de Deus. Ela não apenas nos limpa superficialmente, mas nos transforma desde o mais íntimo do nosso ser. Essa mudança que Deus nos oferece não é superficial. Não é uma simples lavagem externa. É uma transformação completa e radical. A comparação entre a escarlata e a neve nos mostra que o que Deus faz em nossas vidas vai além do que podemos imaginar. Ele não apenas remove a mancha do pecado, mas muda nossa própria natureza. Passamos de marcados pelo pecado para pessoas completamente renovadas, restauradas por sua graça. E o melhor de tudo é que essa mudança não depende de nós, mas do poder transformador de Deus. Sua graça é o que nos renova, o que nos purifica e o que nos dá uma nova oportunidade. O poder da graça de Deus é algo que nunca devemos subestimar. É sua graça que tem a capacidade de remover qualquer mancha, de apagar qualquer erro. O versículo nos diz que nossos pecados se tornarão brancos como a neve. Isso não é apenas uma limpeza superficial, é uma limpeza completa e profunda. A graça de Deus não apenas cobre o pecado, ela o destrói, o elimina pela raiz e, em seu lugar, nos dá uma nova condição de pureza, de restauração. Essa é a promessa que Deus nos oferece. Não importa quão longe tenhamos caído, sua graça é suficiente para nos levantar e nos dar uma nova vida. Por fim, o que este versículo nos mostra é que Deus está sempre disposto a restaurar. Seu coração está sempre inclinado à reconciliação. Ele não nos chama para nos julgar ou condenar. Ele nos chama para nos restaurar, para nos dar uma segunda chance. Essa disposição de Deus para perdoar, transformar e renovar é uma demonstração de seu amor incondicional por nós. Quando respondemos ao seu convite, quando nos aproximamos dele com um coração sincero, podemos ter certeza de que encontraremos graça, perdão e restauração. O processo de prestar contas, de confessar nossos pecados, é o primeiro passo nesse caminho de restauração. Não podemos receber a graça de Deus sem primeiro reconhecer nossa necessidade dela. Esse ato de humildade, de admitir nossas falhas, é o que abre a porta para que a graça de Deus entre e faça sua obra em nós. E embora possa ser difícil confrontar nossos erros, sabemos que fazemos isso com a promessa de que Deus está pronto para nos perdoar, nos transformar e nos dar uma nova vida. Essa experiência de transformação não é apenas algo abstrato, é algo que afeta todos os aspectos de nossa vida. Quando experimentamos o perdão e a graça de Deus, nossa vida muda. Nossa maneira de nos vermos muda. Não nos vemos mais como pessoas marcadas pelo pecado, mas como filhos e filhas de Deus, redimidos e restaurados. Essa transformação afeta nossa identidade, nosso relacionamento com Deus e também nossas relações com os outros. E essa graça transformadora não afeta apenas nossas vidas individuais, mas também a comunidade em que vivemos. Quando Deus transforma nossas vidas, essa transformação se reflete em nossas interações com os outros. A graça que recebemos se torna a graça que compartilhamos com os outros. Isso cria uma comunidade baseada no perdão, na restauração e no amor. Uma comunidade onde a graça de Deus não é apenas experimentada individualmente, mas coletivamente, impactando a vida de todos que fazem parte dela. Assim, quando Deus nos convida a vir e acertar contas, Ele não o faz para nos condenar, Ele o faz para nos restaurar, para nos dar a oportunidade de começar de novo. Ele nos convida a deixar para trás nossas manchas, a sermos transformados por sua graça e a viver uma nova vida, cheia de pureza e renovação. E tudo o que precisamos fazer é responder ao seu convite com um coração disposto. Número 12, 1 Pedro 3, versículo 9, abençoando na adversidade. Quando Pedro nos diz, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ele está propondo algo que vai contra a nossa natureza humana, não é verdade?
Porque quando alguém nos trata mal, o mais natural, o que nosso instinto nos diz, é retribuir na mesma moeda. Mas neste versículo, Pedro nos chama a romper esse ciclo. Ele nos desafia a não responder à maldade com mais maldade. Imagine como seria se todos respondêssemos ao mal com mais mal. O conflito nunca terminaria, seria perpetuado. Por isso, esse ensinamento é crucial para uma vida de paz e reconciliação, pois corta pela raiz esse ciclo de vingança que tanto prejudica os relacionamentos. Em vez de cair nessa armadilha, Pedro nos convida a uma abordagem radicalmente diferente: abençoar. Pelo contrário, abençoem, ele diz. Você percebe o poder dessas palavras? Quando alguém te ofende, fere ou amaldiçoa. Em vez de retribuir o mal, você oferece bênção. E note, não estamos falando apenas de ignorar o mal, mas de responder ativamente com amor, desejando o bem para aquela pessoa que te machucou. Não é fácil, eu sei, mas ao fazer isso você se alinha ao caráter de Cristo. Abençoar em meio à adversidade é um dos atos mais profundos de fé e amor que podemos praticar como cristãos. Isso nos coloca em uma posição de poder espiritual, porque ao responder com bênção, quebramos o ciclo da negatividade e criamos um espaço para a cura. Pedro nos lembra de algo fundamental: fomos chamados para herdar bênção. Isso é essencial para entender por que devemos abençoar os outros, mesmo aqueles que nos fazem mal. Não abençoamos apenas porque é o certo a fazer, mas porque isso faz parte da nossa identidade como filhos de Deus. Fomos abundantemente abençoados por Ele, e é dessa herança de graça que flui nossa capacidade de abençoar os outros. Somos chamados a ser canais dessa bênção. Se você pensar bem, é um círculo de graça. Recebemos bênção de Deus e, ao estendê-la aos outros, continuamos recebendo mais do seu favor. No final, abençoar se torna uma fonte de vida também para nós. E aqui está a grande verdade: abençoar em vez de amaldiçoar reflete o caráter de Cristo. Pedro sabia muito bem que nosso maior exemplo é Jesus. Como Jesus respondeu quando foi maltratado, insultado e finalmente crucificado. Ele não respondeu com ódio nem vingança. Na cruz, suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a essência do cristianismo. Abençoar, mesmo quando tudo dentro de nós clama por justiça imediata ou represália. Jesus nos mostrou que o verdadeiro poder não está na vingança, mas no perdão e na bênção. Assim, ao abençoar em meio à adversidade, estamos seguindo o mesmo caminho que nosso Salvador percorreu. E sabe de uma coisa? Essa resposta de bênção nos diferencia do mundo. Em um mundo onde as redes sociais, a política e a vida cotidiana parecem cheios de ressentimentos, vinganças e o famoso olho por olho, os seguidores de Cristo são chamados a um comportamento radicalmente diferente. O mundo diz para retribuir o mal com mais mal, para defender sua honra a todo custo, mas Jesus nos chama a responder com amor. E essa é uma das coisas que mais impacta os outros sobre o cristianismo autêntico. Viver dessa maneira, abençoando, perdoando, amando nossos inimigos, é o que realmente mostra que nossa fé não é apenas palavras, mas um estilo de vida transformado pelo Evangelho. Quando Pedro fala de herdar bênção, ele está pensando em algo muito maior do que simplesmente uma recompensa futura no céu. Sim, há a promessa de vida eterna, mas também a bênção agora, nesta vida. A bênção que recebemos não é apenas material ou temporária, mas espiritual e duradoura. Ao viver de acordo com os princípios do reino de Deus, ao abençoar os outros, especialmente aqueles que nos feriram, experimentamos uma paz profunda, uma liberdade que só pode vir de Deus. Essa é uma bênção que não se compra com dinheiro, nem se conquista com poder, mas que vem de um coração alinhado ao coração de Deus. Além disso, ao abençoar aqueles que nos fazem mal, transformamos nossos relacionamentos. A influência do Evangelho se torna palpável em nossa vida cotidiana.
Ao abençoar em vez de amaldiçoar, não apenas impactamos nossa relação com essa pessoa, mas também damos um poderoso testemunho do amor de Cristo. Esse tipo de resposta tem o potencial de transformar ambientes hostis em oportunidades de reconciliação. Imagine o que poderia acontecer se, em vez de perpetuar o ódio, você escolhesse abençoar aquela pessoa que te feriu. Não apenas mudaria a dinâmica dessa relação, mas também semearia paz e reconciliação ao seu redor. Agora, não vou dizer que isso é fácil. Abençoar alguém que te ofendeu pode ser um dos maiores desafios que você enfrentará. Mas aqui está o segredo. Não fazemos isso com nossas próprias forças. Assim como Jesus, podemos abençoar porque o Espírito Santo nos dá a força e a graça para fazê-lo. Você não precisa depender da sua própria capacidade de perdoar ou abençoar, porque Deus está com você, capacitando seu coração e transformando sua perspectiva. Por fim, lembre-se de que essa herança de bênção não é algo apenas para o futuro. Estamos vivendo isso agora. Cada vez que você escolhe abençoar, está acessando essa herança prometida por Deus. E o mais incrível é que, ao fazer isso, você também está sendo testemunha do poder transformador do Evangelho. Ao viver essa verdade, mostramos ao mundo que o reino de Deus é real e que sua graça é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis. Amigos, percorremos juntos um caminho transformador através desses poderosos ensinamentos bíblicos sobre o perdão. Desde o perdão sem limites que Jesus nos pede, até a surpreendente conexão entre perdoar e ser perdoados, cada versículo nos revelou uma faceta diferente desse presente divino. Mas o verdadeiro desafio começa agora. Como vamos levar esses ensinamentos para a nossa vida diária? Estamos dispostos a perdoar 70 vezes 7, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a vencer o mal com o bem? Lembrem-se, o perdão não é fraqueza, é a força mais poderosa que temos para mudar o nosso mundo. Cada ato de perdão, por menor que seja, é como uma pedra lançada em um lago. Suas ondas se expandem, tocando vidas além do que podemos imaginar. Convido vocês a refletirem. Quem você precisa perdoar hoje? Que passo, por menor que seja, você pode dar em direção à reconciliação e à paz? Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde isso para você. Compartilhe, clique no botão de gostei e envie este vídeo para alguém que você acredita que precisa ouvir essas palavras de esperança e perdão. Inscreva-se no nosso canal se ainda não fez isso. Ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos cheios de sabedoria bíblica para a sua vida diária. E o mais importante, vá e perdoe. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também libertamos a nós mesmos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a paz e o perdão de Deus estejam com vocês. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.